E aí, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre um órgão que, olha, trabalha sem parar, mas que muitas vezes a gente acaba esquecendo que ele existe: o pâncreas. Bora entender direitinho como manter esse cara tão vital para o nosso corpo, super saudável e funcionando a todo vapor. Pensa rápido, qual será o órgão mais esforçado e, ao mesmo tempo, o mais ignorado do corpo? Pois é, enquanto o coração e o cérebro levam toda a fama, tem um verdadeiro herói anônimo trabalhando ali, quietinho nos bastidores. E o herói da vez é ele, o pâncreas. Ele é uma glândula com duas missões gigantescas. Primeiro, produzir as enzimas que ajudam a gente a digerir a comida. E segundo, liberar hormônios, tipo insulina, para controlar o açúcar no sangue. Ou seja, ele é peça-chave tanto para nossa digestão quanto para nossa energia. É muita responsabilidade, né? Ok, então vamos ao que interessa. A primeira e talvez a forma mais importante de cuidar do nosso pâncreas é pela boca. É isso mesmo. O que a gente coloca no prato tem um impacto direto no quanto ele precisa ralar. Olha só que clara essa comparação. De um lado, os alimentos que são parceiros do pâncreas, que facilitam o trabalho dele. Proteínas magrinhas, gorduras do bem, elas exigem menos esforço. Agora, do outro lado, tem aqueles alimentos que sobrecarregam a máquina. Fritura, comida processada, tudo isso força o pâncreas a trabalhar dobrado. E com o tempo, isso pode levar a um desgaste. E por falar em sobrecarga, se prepara para este número: de 24 a 36 gramas. Sabe o que é isso? É a quantidade máxima de açúcar adicionado que um adulto deveria consumir por dia. Para se ter uma ideia, isso é menos do que tem numa única lata de refrigerante. Chocante, né? E o grande desafio é que esse açúcar é um mestre do disfarce. Ele não está só no doce de sobremesa, não. Ele se esconde em cereais matinais que parecem saudáveis, em molhos, sucos de caixinha e, claro, refrigerantes. Por isso que ler os rótulos é fundamental, porque cada grama de açúcar a mais força o pâncreas a produzir mais insulina e uma hora a conta chega, sabe? E não vamos esquecer do básico que funciona: água. Se manter hidratado é vital. A desidratação pode forçar o pâncreas sem necessidade e até piorar alguma condição que já exista. Então a meta é aquela de sempre, de 6 a 8 copos de líquidos por dia, de preferência água pura mesmo. Beleza, mas não é só de comida que vive a saúde do pâncreas, viu? Vamos falar agora do nosso estilo de vida, porque as escolhas que a gente faz todos os dias também têm um papel gigante nisso. Se liga nesses 4 hábitos que fazem toda a diferença. Se mexer um pouco todo dia, por exemplo, melhora a sensibilidade à insulina, o que tira um peso das costas do pâncreas. Limitar o álcool e largar o cigarro são cruciais para evitar inflamações e reduzir o risco de doenças bem sérias. E por último, gerenciar o estresse. Pode parecer papo furado, mas não é. O estresse libera hormônios que podem bagunçar todo o funcionamento do pâncreas. E olha, sobre o álcool, vale a pena reforçar uma coisa muito séria. O consumo pesado de álcool é uma das causas mais comuns de pancreatite aguda, que é uma inflamação súbita e muito dolorosa do pâncreas. Então, não tem segredo. O melhor caminho é sempre a moderação ou, melhor ainda, a abstinência. E essa informação aqui é sensacional porque mostra o poder das pequenas mudanças. Para quem está acima do peso, perder só um pouquinho, coisa de 5 a 7% do peso inicial, já traz um benefício gigantesco para o pâncreas, ajudando a diminuir o risco de problemas como diabetes. É uma grande vitória. Bom, agora a gente vai entrar num assunto um pouco mais sério, mas que é fundamental. A gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo e a reconhecer os sinais de alerta que ele dá para a gente saber quando é hora de procurar ajuda profissional. Então, a pergunta crucial é essa: quando procurar um médico? Saber identificar os sintomas é o primeiro passo para cuidar da saúde de uma forma proativa, de verdade. É importante ficar de olho nesses sinais aqui. Uma dor na parte de cima da barriga, principalmente depois de comer, pode ser um alerta. Fezes com aparência de gordura ou amareladas podem indicar que o pâncreas não está dando conta de digerir a gordura. E pele ou olhos amarelados podem acontecer se um problema no pâncreas estiver afetando o duto guizear. Inchaço, náusea e perda de peso sem explicação também merecem atenção. Mas lembre-se, esses sintomas podem ter muitas causas, então a avaliação de um profissional é indispensável, ok? E para reforçar, e isso é muito importante, o que a gente está conversando aqui tem um propósito educativo. Este conteúdo não substitui de jeito nenhum um conselho médico profissional, um exame, um diagnóstico ou um tratamento. Qualquer preocupação com a saúde deve ser discutida com um profissional qualificado. Ufa! Bastante informação, né? Mas para a gente fechar,
Vamos juntar tudo que a gente viu em um plano de ação bem simples e direto para a saúde do pâncreas. Então, resumindo, aqui está o nosso plano de 4 passos. Primeiro, uma dieta balanceada para nutrir o pâncreas. Segundo, maneirar nos vícios, como álcool e cigarro. Terceiro, manter o corpo ativo e bem hidratado. E quarto, e talvez o mais importante, ouvir os sinais do seu corpo e procurar ajuda profissional sempre que precisar. E, para terminar, fica essa reflexão. Agora que a gente já sabe como cuidar dele, será que este nosso herói anônimo finalmente vai receber a atenção que ele merece? No final das contas, a saúde do nosso pâncreas está nas nossas mãos, nas nossas escolhas de todo dia.